Deus tem um propósito para você. Desde o momento que você nasceu, Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele, ele já tem um propósito para a sua vida. E muita gente pensa e vive pensando, vai passando seus dias, é, tentando, né, ter aquela realização pessoal de vida, de entender por que está vivendo, descobrir o porquê que existe. Até mesmo muita gente acha que o propósito de vida é seu trabalho, é, é seu filho, é às vezes seu estudo, mas isso não é muito o propósito de vida que Deus tem pra gente. Deus tem um plano muito maior, muito mais personalizado, muito mais exclusivo, muito mais seu. Um plano de vida para você. Através da sua vida, Deus tem planos. Planos que são efetivamente o seu propósito. Ele não é somente o seu propósito, no caso, não é somente seu trabalho, ou seu estudo, ou sua família. Mas Deus tem um propósito de usar a sua vida onde você pisar, onde você estiver. É no seu trabalho, é nos seus estudos, na sua casa, nas suas viagens, na sua família. Deus tem um propósito na sua vida de desfrute, de poder mostrar para você por que você está aqui na Terra, por que você existe, por que Ele te pôs aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui é que o seu trabalho ele não é o propósito final da sua vida. Para você que acha que é, não. Ou você acha que você foi criado para só trabalhar, pagar a conta. Seu trabalho não é um fim. Não é o seu propósito até o fim. Que até mesmo vai chegar um momento que você pode querer se aposentar ou vá se aposentar. E na Bíblia tem uma passagem que diz algo que confirma isso que eu estou falando. Na Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 10, ela fala: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Olha que interessante. Então, quando você está no seu trabalho, nos seus estudos, você está apenas só emprestando as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos para aquela instituição que você está, para aquela empresa que você está trabalhando. Esses dons e talentos foram Deus que te deu. Na sua profissão, você apenas está emprestando esses dons e esses talentos, porque seu trabalho, seus estudos são apenas um instrumento, são apenas uma ferramenta para o seu propósito maior, para o seu propósito de vida, para o seu destino, para o seu alinhamento com os planos de Deus. Então, o importante aqui é olhar uma segunda coisa, que é a eternidade.
A sua vida tem que estar em ligação direta com a eternidade. A gente tem que pensar que essa terra, esse mundo aqui, é apenas uma passagem. Quando a gente olha para isso, não, eu estou aqui no mundo apenas passando por aqui. Existe um plano de eternidade com Deus eterno, junto com Ele. Então, se a gente pensa numa eternidade que são anos infinitos, o tempo que a gente vive aqui na Terra parece que é um piscar de olhos. Parece que é tão pequeno que vai acabar logo. E se a gente for comparar o tempo que a gente passa aqui com a eternidade. Então, se você acredita nesse plano de eternidade, de proximidade com Deus após essa vida aqui terrena, uma continuidade, a vida eterna, você tem que conectar isso com a sua vida aqui na Terra, sabe? Você tem que pensar, ok, se eu sou uma pessoa e um ser que vai sair dessa Terra para viver a eternidade, então aqui é apenas uma passagem para algo muito maior. Então eu já tenho que começar a querer viver e viver as coisas aqui nessa Terra já como eu quero viver na eternidade. Pensa, já se preparar, já se comportar para poder ser uma pessoa que vive as atitudes de pessoas que viverão uma eternidade. Então, você, quando olhar para sua vida, tem que pensar, eu estou gastando energia, eu estou fazendo coisas que são prejudiciais para essa minha vida eterna? Estou fazendo coisas que são destrutivas? Ou eu estou fazendo coisas que agregam, que me transformam, que me melhoram como pessoa e como espírito, como um ser que vai viver eternamente? Então, intencionalmente, de forma clara e decidida, vale a pena olhar para essa vida eterna e começar a viver assim, buscando agradar a Deus, buscando ser uma boa pessoa, buscando coisas boas, ajudar os outros. Então, quando você pensa, apenas é uma vida passageira de uma eternidade, você começa a virar essa chave na sua mente de que as coisas que você faz vão ser levadas com você para sempre. Não apenas até o seu último minuto aqui nessa terra. E para poder fazer essa conexão, tudo começa com a conexão principal, que é a conexão com Deus. Então, quando você entende que tudo isso e toda a sua vida começa em Deus, com os propósitos que Ele tem, principalmente para a eternidade, você começa a viver o celestial. Você começa a viver na luz de Deus. Você começa a viver a verdade de Deus. Então você começa a ter um relacionamento mais forte com Ele, mais íntimo. Você mostra para Ele, Deus, eu sei aqui, que
eu não vou viver só essa vida passageira, eu vou viver uma eternidade junto com o Senhor. Então, coloque em minha vida planos e projetos e situações para que eu esteja preparado para viver essa eternidade, sabe? E ele vai começar a colocar coisas que não são para apenas sua passagem aqui na Terra, mas sim para te preparar para ser uma pessoa com muita proximidade dele na sua eternidade. Então, para poder transformar sua vida nesse sentido, o que você pode fazer a partir do dia de hoje? Tem que mudar a sua forma de decidir as coisas, sua forma de ver as coisas. Para de olhar o que seu coração quer, aquele coração terreno, sabe? O desejo que a gente gosta de dizer, o desejo carnal. Pare de olhar isso. Veja o que Deus está falando. Às vezes, quando você está lendo uma Bíblia, um livro ou algo, você sente que Deus está falando com você. Quando você vê algo na natureza, quando acontece uma situação, então começa a observar a voz de Deus, a voz que Deus tem falado com você para as coisas que Ele tem te orientado a fazer. Às vezes tem planos que parecem ser perfeitos aqui para a Terra. Até mesmo não ofende ninguém, não faz nada de mal para ninguém, mas não é aquele plano que Deus tem para a sua eternidade, para a transformação da sua alma, da sua vida. E aí você se sente tão incomodado que você fala, ah, não, tem alguma coisa estranha. E às vezes segue. Mesmo assim, o seu coração terreno, a sua mente, a sua carne, e faz. Sendo que Deus às vezes está ali te alertando, dando um alerta vermelho para poder você não fazer aquilo. Já aconteceu comigo, fui olhar uma casa para comprar uma vez, eu estava quase tudo certo, e Deus começou a me incomodar diariamente. Era uma casa muito boa, num preço muito bom, e isso é um dos exemplos, tá? Isso é um dos exemplos que na minha vida poderia dizer vários aqui, mas esse exemplo é um exemplo que eu lembrei. Então, Deus me incomodou tanto que eu tive que mandar mensagem para a pessoa e falar, não, olha, não vou fazer esse negócio. Eu não podia escolher muito bem. Eu tinha que escolher uma casa, sabe? Mas eu falei, não, infelizmente, não vou fazer esse negócio. Algo que já estava praticamente certo. Mas aí depois veio Deus com outra coisa. Que aí eu entendi, realmente não fazia sentido aquilo ali. Perto dos planos que Deus tinha para minha vida. Então, me diz aí, como é que tem sido suas decisões de vida? Você sente que Deus quer te usar hoje? Sente que Deus tem te usado hoje? Sente que você tem seguido planos em busca do eterno? Ou você tem só vivido aí a vida do dia a dia? Ah, não, meu propósito é meu trabalho. Como que você tem sentido? Me diz aí. Espero que você tenha uma vida com olhar e busca pro eterno de Deus, o eterno celestial, o eterno que está pronto para você. O momento que você for viver na eternidade no reino celestial, no reino de Deus, virá. Então, o que você faz hoje
é que te vai preparar para esse reino, entendeu? Então, muito obrigado por ficar até aqui. E fique bem. E um grande abraço.